Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, através da TV Tropical, Canal 7, também para toda a região de Maringá. Muito boa noite, que nos assiste pelo Canal 15. Boa noite para você de Cianorte, região, que nos assiste pelo Canal 46. Muito boa noite também para você de Campo Mourão e região, que nos assiste pelo Canal 12. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, muito boa noite para você que mora em toda a região oeste do estado do Paraná, que nos assiste pelo Canal 33. Meu amigo, minha amiga, vamos falar um pouquinho de economia? Pois é, você já está cansado? Você está cansado de ouvir economia? Mas olha, vamos rememorar aqui, ó. Folha de Londrina, PIB do país encolhe 0,6% e confirma a recessão técnica. Também é destaque aqui, a Folha de Londrina, na matéria da Folha, né? O Nick mostra para a gente, PIB encolhe 0,6% no segundo trimestre. E na Gazeta do Povo, a foto aqui do seu Manteiga, né? A manteiga está derretendo, economia recua 0,6% e o país entra em recessão. Está aqui conosco o nosso comentarista de economia, Marcos Gabriel. Marcos, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz César, boa noite, Osmar, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pela CNT. Na sua última vinda aqui no programa Pauta em Debate, a gente já falava da questão da recessão técnica, mas agora a recessão é de verdade mesmo, tá com PIB negativo. É verdade, Luiz. Confirmou-se aí as expectativas do próprio mercado que nós já havíamos conversado aí nas últimas semanas. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas do país geradas no segundo trimestre de 2014, ou seja, nos meses de abril, maio e junho, ele teve um encolhimento de 0,6% em relação ao primeiro trimestre do ano de 2014. O primeiro trimestre ele teve uma revisão, e ele que tinha uma projeção, um crescimento de 0,2%, ele teve uma queda de 0,2%. Ou seja, 2 trimestres consecutivos nos quais a economia tradicional diz que o país entra numa recessão técnica. Por que ainda não é uma recessão definitiva? Porque ainda nós não temos uma queda real de emprego, ou seja, não está havendo ainda o desemprego no nosso país e a renda das famílias também ainda não começaram a cair. Por isso que alguns economistas tendem a insistir que, apesar da queda do PIB, nós ainda não estamos numa recessão. Mas é aquilo, nós estamos caminhando para esse cenário. Quer dizer, na verdade, usando aí uma figura de linguagem mais forte e mais popular, nós não estamos ainda dentro do abismo, estamos na beirada e o chão está esbarrancando, é isso? Exatamente, nós estamos na beira do abismo e as bases estão caindo. Ou seja, o emprego, ele já tem cenários aí, por exemplo, a indústria automobilística já estão entrando em processo de demissão ou tentando negociar com os trabalhadores para que eles fiquem em casa por um determinado tempo até a economia começar a dar um sinal de melhora. Então, ou seja, você já está, sim, começando alguns segmentos começando a demitir. E a renda nós estamos sentindo no bolso, né? Apesar de nominalmente a renda não estar caindo, mas o poder aquisitivo das pessoas estão diminuindo. Ou seja, a inflação está corroendo o poder aquisitivo e aquilo que nós comprávamos no mercado, nas lojas, de roupas, eletroeletrônicos, principalmente no supermercado, nós não estamos conseguindo comprar a mesma quantidade de mercadorias que nós comprávamos há três meses atrás. Alguns economistas e alguns veículos de comunicação também têm dado destaque à questão da queda do índice de investimento, né? Ou seja, não é só o crescimento do PIB que foi negativo, isso já é uma péssima notícia, mas o que preocupa muito é que as indústrias não estão revendo para baixo, para menos, o investimento na área industrial. O que significa isso para as pessoas? Luiz, o que acontece? Na economia, tanto as pessoas quanto os empresários, eles são movidos por perspectivas ou expectativas. Os empresários têm a expectativa no longo prazo ou no momento seguinte, no próximo mês, no próximo trimestre, no próximo semestre, que a economia não vai crescer.
Então, se a economia não vai crescer, eu não vou investir na minha empresa, no meu processo produtivo, seja lá na minha confecção, seja na minha indústria a indústria automobilística, enfim, todo o segmento industrial, o empresário ele não está investindo porque ele tem o sentimento que a economia não vai crescer. Então, automaticamente, significa que se eu não invisto hoje, esse investimento geralmente ele demora, em média, 6 meses para que ele possa ter efeito na produção. Então, se eu não estou investindo hoje, quer dizer que no futuro ou nos próximos 6 meses, a economia, por força de investimentos da indústria, não vai haver esse aumento de produção. Isso é terrível, esse é o nosso pior indicador. Nós temos aí indicadores com relação ao crescimento, a indústria que está crescendo menos, o setor de serviço cresceu um pouco, 0,5%, o comércio cresceu 2,5% negativo, ou seja, reduziu, só a agropecuária que cresceu 0,2%. Mas os investimentos caíram 5,3% em relação ao PIB, o trimestre anterior. E nós temos dados, Luiz, que esse é o quarto trimestre consecutivo que há queda. Eu até trouxe aqui alguns dados. O primeiro trimestre de 2013 houve uma queda de investimento de 1,7%. O segundo trimestre houve queda de 1,9%. Quer dizer, deixa eu acertar aqui de novo. O terceiro trimestre do ano passado, 2013 caiu 1,7%. O quarto trimestre do ano passado diminuiu 1,9% o investimento. O primeiro trimestre desse ano reduziu 2,8% e o segundo trimestre agora, que fechou agora em junho, reduziu 5,3%. 5,3% em relação ao trimestre anterior. Ou seja, nós estamos há 12 meses com a indústria investindo cada vez menos. Então, se nós começamos a investir menos ali em setembro, outubro, novembro do ano passado, olha as consequências que isso está causando ainda agora, quase 12 meses depois. Né? Isso é preocupante. Os nossos empresários não estão investindo no mesmo volume que investiam no passado. Por isso que, gradativamente, a indústria que mais vem sentindo a queda da sua produção. Ou seja, ela está contribuindo cada vez menos com o aumento do PIB, com o aumento da riqueza do nosso país. Eu queria só fazer um exemplo aqui. Eu queria só, antes até da gente democratizar aqui a palavra, eu queria só fazer um exemplo para você que está em casa. Até porque, confesso para você, minha amiga, eu tenho uma dificuldade enorme em entender essa questão da economia. O Marcos explica, eu fico aqui prestando atenção, com bastante atenção, para tentar entender. Eu vou dar um exemplo aqui, Marcos, e você vai me corrigindo. Digamos, nosso amigo William tem uma fábrica de saquinho, né, de bobinas de saco plástico ali na cidade de Cambé. E ele fabrica o saquinho de lixo e fabrica o saquinho desse saquinho que vai na bobina lá no supermercado. Ou quando você vai no mercado comprar tomate, você não pega aquele saquinho, que às vezes você briga porque ele não está mal picotado e tal, e coloca os tomates para levar para casa e tudo mais. Bom, alguém fabrica isso, e o William tem uma fábrica ali na cidade de Cambé que vende para supermercados. Ele vende o saco de lixo para você comprar no pacotinho ou na bobina para levar colocar seu lixo, e vende também essa bobina que os supermercados colocam normalmente na área do hortifruti, mas também tem um pacote para você levar para sua casa. Bom, aí o William está vendo aqui os jornais, ele pega a Folha de Londrina aqui, né? PIB encolhe 0,6%. O que ele faz? Ele fala, puxa vida, eu estava pensando, eu já tinha comprado uma máquina nova, eu fui na feira lá em São Paulo, ou até fora do país, vi uma máquina nova que produz mais, que é um investimento aí, eu vou chutar aqui, eu não sei quanto custa uma máquina, digamos aí R$500 mil, né? R$500 mil de investimento, eu já tinha feito a minha cotação no BNDES, já estava com o meu crédito aprovado, estava tudo pronto para comprar essa máquina. Essa máquina, quando eu compro na indústria, ela não está lá na prateleira da indústria. A indústria não tem uma prateleira de máquina para fornecer para outras empresas. Quando você faz a compra, ela demora um tempo para ser produzida. Normalmente é 6 meses, 1 ano de produção da máquina. Então o William não vai comprar essa máquina. Ele falou, olha, pensando bem, eu vou esperar um pouquinho mais. Até porque eu vou tocar do jeito que está, não está vendendo muito bem, as notícias não são boas. Então eu não vou comprar essa máquina, não vou fazer o financiamento no BNDES, não vou fazer a aquisição dessa máquina lá, que é a fábrica da máquina em São Paulo, por sua vez, né? E vou esperar. Ele esperando mais 6 meses, vou esperar até o final do ano, esperando mais 6 meses,
Esse investimento, mesmo que aconteça no futuro, acontece 6 meses depois. Essa fábrica que fabrica a máquina em São Paulo vai vender uma máquina a menos para a fábrica aqui da cidade de Cambé. Ou seja, lá também cai o nível de pedido. Então, é mais ou menos isso, e aí o empresário fica preocupado em manter do jeito que está. Se apertar muito mais, vai ter que, por exemplo, se tem 2 ou 3 turnos de operação, vai ter que tirar um turno, vai ter que mandar embora algumas pessoas porque não está vendendo. Esse é o processo para as pessoas entenderem da maneira mais prática? Luiz, esse é a reação em cadeia da atividade econômica. O empresário, vamos pegar o exemplo do William, como você colocou. Digamos que ele tenha lá as máquinas trabalhando em 3 turnos e ele acaba produzindo, que seja lá 1.000 saquinhos por dia. Então, ele está nesse ritmo de produção. A partir do momento que cai a atividade econômica, os pedidos por saquinhos plásticos diminuem e digamos que ele começa a vender só 800. Então ele já fica com uma parte da capacidade dele ociosa, ou seja, as máquinas que têm capacidade de produzir 1.000 saquinhos começam a produzir somente 800. Se ele tinha uma expectativa de que o PIB do país ia crescer, por exemplo, 3% esse ano, como era a expectativa do Banco Central, então ele falava, então eu vou começar a produzir 1.200 saquinhos por dia. Então ele precisava de uma máquina nova. A partir do momento que essa expectativa de crescimento da produção dele, ou da demanda por saquinhos plásticos, não se confirma, ele não vai fazer o investimento. Então ele vai segurar, como você disse, pelo menos mais 6 meses. A empresa que vende a máquina, que também tinha uma expectativa de produzir mais, começa a ter os seus pedidos cancelados. E a partir daí ela começa a ter um menor lucro. E isso começa a afetar então o emprego. Se ele diminuir um turno, ele vai demitir pessoas, ele vai ter um rendimento menor da sua empresa, ou ele demite, ou ele contrata pessoas com um salário menor. Então esse acaba sendo um ciclo, né? Qual é o impacto que a redução do PIB causa nas pessoas, ou na vida, no dia a dia das pessoas? No curto prazo, em um mês, acaba as pessoas não sentindo esse reflexo, né? Mas no médio prazo começa com o emprego, aonde, como nós dissemos aí, pode haver uma redução, uma oferta menos, o emprego começa a crescer menos, ou no segundo momento ele vai começar a reduzir e as pessoas vão começar a ficar desempregadas. No salário, aonde nós vimos aí nos últimos anos, aonde o trabalhador sempre conseguia, no momento do dissídio, negociar o seu aumento salarial acima da inflação, isso já não vai acontecer mais. As pessoas vão conseguir, no máximo, a reposição salarial, ou em alguns segmentos, para que não haja demissão, o salário vai continuar o mesmo. As pessoas que recebem os salários mais altos começam a ser demitidas, e o empresário começa a contratar para a mesma função pessoas que recebem menos. Até porque, deixa eu interromper você, até porque até agora, até recentemente, você não encontrava pessoas, né? O mercado aquecido, todo mundo arranjando bons empregos. O que vai acontecer agora é que vai começar possivelmente sobrar mão de obra, ou seja, vai ter alguém que tope fazer o mesmo trabalho com um salário menor. Exatamente. A partir do momento que nós chamamos em economia de exército industrial de reserva, ou seja, as pessoas que estão desempregadas esperando uma oportunidade de emprego. Isso no Brasil estava uma quantidade muito pequena de pessoas aguardando ou no mercado de trabalho buscando emprego. A partir do momento que aumenta essa quantidade de pessoas desempregadas, é a lei da oferta e da procura. Se você tem mais pessoas procurando emprego do que empregos sendo ofertados, você tende a ter uma remuneração menor. O empresário, ele demite quem ganha mais e contrata para fazer a mesma função com valores menores. Porque daí vai ter pessoas no mercado que vão se sujeitar a trabalhar por um valor menor. Então é melhor você estar empregado, por exemplo, recebendo R$1.000 do que você estar desempregado e não ter renda nenhuma. Se a pessoa o outro empregado recebia R$2.000, então o patrão de um ele faz 2, né? Com metade do salário ele consegue realizar a mesma função. Marcos, ouvindo a sua análise, eu relembro aqui, por exemplo, em 2000 o euro, né, foi a moeda oficializada na Europa e foi aquele boom na construção civil até meado de 2006. Depois de 2006 começaram a se cogitar justamente nisso,
haveria uma crise, o PIB abaixava em alguns países, mas se maquiavam isso. Em 2010 não teve como. O que está acontecendo no Brasil hoje é exatamente o que aconteceu na Europa? A Europa ela teve uma queda muito maior, né? O Brasil, nós ainda temos chances, nós ainda temos a oportunidade de rever a nossa política econômica e não chegar ao ponto que chegou a Europa. Mas agora, enquanto o governo ficar atribuindo a culpa a terceiros, por exemplo, o nosso ministro da Economia culpou o cenário econômico internacional, culpou a Copa do Mundo, culpou a seca que atingiu a agropecuária, mas não fez a minha culpa. Ou seja, ele não consegue ver os erros, ou pelo menos ele não admite os erros do governo de ter tentado sair desta recessão, estimulando novamente o consumo, esquecendo que as famílias já estavam endividadas, esquecendo que não havia mais margem para que as famílias aumentassem o seu consumo, principalmente de veículos, de eletroeletrônicos, de habitação, enfim. O governo ele tem que conseguir analisar as causas do problema da economia e tomar as medidas amargas. E o que é a medida amarga? É você reduzir o custo e o tamanho do governo. Nós temos que reduzir a carga tributária, nós temos que fazer investimentos em infraestrutura, fazer o país crescer mais nas suas bases. E por que eu falo isso? Há pelo menos 2 anos os empresários vêm notificando o governo. Está havendo um processo de desindustrialização no Brasil. Principalmente os componentes produzidos da China, que são mais baratos, estão substituindo componentes da indústria brasileira. Se o governo não tomou nenhuma medida nos últimos 2 anos para combater isso, olha a consequência, 4 trimestres consecutivos de redução de investimento da indústria. Então, nós não temos mais condição de sair da crise com as mesmas medidas econômicas que foi adotada no governo Lula. Isso me preocupa, né? Nós sabemos que 2015 vai ser o ano do ajuste. Independente do governo que entrar, vai ter que haver o ajuste da economia e das suas bases. Por isso que o mercado econômico, o mercado financeiro, a cada pesquisa, seja do Ibope, seja do Datafolha, que demonstra que a Marina vem se aproximando, e ontem, na semana passada, na sexta-feira passada, quando saiu a pesquisa demonstrando que a Marina estava empatada com a Dilma, isso faz com que o mercado financeiro tenha uma expectativa de que o próximo governo, um governo diferente do atual, vai sim tomar as medidas amargas que é necessário para o Brasil voltar a crescer. Meu amigo, minha amiga, e nós estamos falando aqui de economia, e é claro, quando a gente fala de economia, parece que é uma coisa de empresário, de gente, né, que tem dinheiro, mas na verdade ela tem reflexo na sua vida. Inclusive, eu vou perguntar para o Marcos Gabriel, a Gazeta do Povo tem aqui uma matéria que foi publicada recentemente, que o juro, olha só, o juro do crédito alcança maior nível em 40 meses. O nível que mostra aqui para a gente, ó, olha só. A matéria, juro do crédito alcança o maior nível em 40 meses. Isso vai impactar na sua vida? Pois é, nós vamos saber disso logo depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock.
Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E olha só, tem algumas manchetes aqui para mostrar para você. O Nick mostra aqui primeiro essa daqui. Eu quero que você saiba que saiu essa manchete na Gazeta do Povo. Está aqui, ó. Copel corta investimentos e mantém repasse de dividendos em 2014. E aqui, na matéria do Fernando Jasper, depois de repassar ao consumidor só uma parte do reajuste a que tinha direito, a Copel, que é a concessionária da distribuição de energia no Paraná, vai investir 600 milhões a menos que o programado no início do ano. Isso aqui também ilustra a nossa conversa, Marcos Gabriel, é claro, por um motivo diferente, né, por falta de crescimento, mas a Copel, assim como também tem acontecido na combustível e as energéticas de uma maneira geral, não estão tendo autorização, ou seja do governo federal, seja no caso da Copel do governo do estado, para repassar na integralidade o reajuste que necessitam, que dizem que necessitam, na verdade, para poder fazer frente aí às suas dificuldades financeiras. E o reflexo disso é que a empresa corta investimento. Isso pode também gerar uma dificuldade numa retomada do crescimento? Não, Luiz. Infelizmente, o setor energético está sendo um dos principais afetados pela atual política econômica do governo federal. Então, aí nós estamos vendo, não só na questão da Copel, mas todo o segmento sofrendo com problemas financeiros, o governo tendo que injetar dinheiro, fazer empréstimos para que essas empresas acabem tendo um impacto menor. Existe o custo dessas empresas, o custo ele tem que ser repassado pela tarifa. Se esse custo não é repassado, você tem um lucro menor e com um lucro menor você investe menos. Então isso já é um cenário ou um reflexo da redução do lucro da empresa, já que ela teve que manter o repasse de dividendos porque é uma empresa de capital aberto, os donos das ações eles têm o direito legal de receber esses dividendos. Sobra para quem? Sobra para os investimentos. Mas também, Luiz, tem um outro agravante que eu vejo nesse caso, é que os investimentos que a Copel faz é para atender a demanda de energia, o crescimento da economia. E a partir do momento que a economia não está crescendo, aquela demanda de energia, principalmente para as empresas, que são os grandes consumidores, não se concretizam, automaticamente ela também reduz o seu investimento. Então, cabe aí os setores técnicos, e essa é a nossa preocupação maior, é se essa redução do investimento agora não vai afetar um crescimento futuro principalmente do nosso estado. O Paraná ainda estava um pouco descolado dessa crise nacional, devido à nossa economia ser mais diversificada, tendo o agronegócio como um dos seus propulsores, mas também várias atividades industriais. Mas esse mês de junho e julho e agosto, nós estamos agora já tendo o reflexo dessa redução do PIB, até porque o Paraná não é uma ilha, né? Nós temos também, já estamos sentindo o reflexo, principalmente no mês de agosto, o Paraná já está crescendo bem menos e
espero que o Paraná ainda continue crescendo, mas a taxa de crescimento do Paraná já caiu e se nós não tivermos aí uma mudança no cenário nacional, pode sim o Paraná também deixar de crescer. Marcos, você falou da questão do Paraná. Hoje o Paraná tem um dos maiores piso mínimo do Brasil. Isso pode repercutir de empresas saírem do Paraná e para outros estados também. Se o nosso custo da mão de obra ficar mais alto do que em outros estados, com certeza isso pode acarretar. Mas o Paraná ele tem, a nossa matriz energética ela é muito boa, né? Não falta energia, não falta água no nosso estado, isso atrai empresas. Nós temos mão de obra qualificada, nós temos centro de excelências de universitários que formam mão de obra qualificada e o nosso custo de vida ele é menor do que em São Paulo e do que no Rio de Janeiro. Então, isso garante que os investimentos que continuem sendo realizados no nosso estado e também nós temos uma questão de logística muito boa, por nós estarmos no centro do Mercosul. Então, nós temos ainda boas perspectivas de manutenção de investimento no nosso estado. Mas, se o nosso custo de mão de obra começa a ficar mais elevado que em outros estados, com certeza isso influencia no custo final da empresa e com certeza se houver outros estados com as outras mesmas condições de energia, de logística que o Paraná, com certeza algumas empresas podem sair sim do nosso estado pela questão do custo de mão de obra. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer muito aqui a presença do nosso comentarista de economia, o economista Marcos Gabriel. Aquela matéria que eu mostrei para você, né? Está aqui, ó. O juro cresce no maior nível nos últimos 40 meses, chegando aí a 172% ao ano no cheque especial. Marcos Gabriel, em 1 minuto é hora das famílias reverem as finanças e reduzir também o gasto, em que pese isso implicar também no crescimento menor da economia? Infelizmente, agora não é hora de fazer dívida. Então, se você tem tem que fazer alguma compra no longo prazo, reveja se isso é realmente essencial. Se não for essencial, melhor começar a guardar dinheiro agora. E se for o caso de estar, por exemplo, no cheque especial, no cartão de crédito, pelo menos negociar essas dívidas por um valor um pouco menor ou tentar até, se tiver uma reserva financeira, pagar isso à vista. Quer dizer, isso na verdade é até para uma proteção, porque a gente não sabe 2015 como vai acontecer 2015, depende também da eleição e ao que parece pode continuar a mesma política econômica ou pode ser uma política nova ou parecida com essa. Nós sabemos que vai acontecer, mas principalmente pela questão do emprego. Quem está empregado hoje não sabe se no futuro vai estar. Então, se vai manter esse mesmo nível de renda. Agora é hora de cautela, é de botar o pé no freio para ver o que vai acontecer no futuro. Muito obrigado pela presença, uma ótima noite para você. Obrigado, Luiz César, uma boa noite, Osmar. Boa noite aos amigos que nos acompanharam. Osmar Machado, muito obrigado pela presença. Luiz César, obrigado e até amanhã. Até amanhã. Meu amigo, minha amiga, pois é, olha só quanta informação nesse programa de hoje, na área econômica, e é claro, fica para você sempre a dica, né? Conservadorismo, tranquilidade, muita serenidade, principalmente na hora de gastar seu dinheiro. Não é hora de fazer aquela compra por impulso. Quero agradecer a sua audiência, o carinho da sua sintonia. Muitíssimo obrigado por estar acompanhando a gente aqui na Rede CNT e que Deus abençoe você e toda a sua família e você tenha uma ótima noite. Tudo de bom. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.